Bom, meus amigos, nesse episódio do Inspector, ali no início, o Ryuma, ele tá ali no café chato, que é aquele, vamos usar o termo assim, o comércio ali da Hisai. E de repente chega um amigo do Minoru, e esse amigo do Minoru ele tá desesperado. E relata o que aconteceu com os pais dele. Tem algo estranho, algo acontecendo. Ele, papai, mamãe, enfim. E aí tá, o Ryuma e a Hisai vão ver o que está acontecendo. E o fato é que no caso os pais do garoto, eles tiveram, digamos assim, não sei se dá para usar esse termo, uma reversão de comportamento, que eles voltaram, de uma certa forma, a serem crianças. E no caso ali, eles estão fazendo uma espécie de uma exposição ou um show na rua como crianças. E aí a mãe do garoto, ela tá como se estivesse cantando, como se fosse uma cantora usando o termo mirim. E o pai do garoto, ele tá como um lutador de sumô. Enfim, tá. E aí, ninguém compreende, tá, mas por que aconteceu isso aí? E o garoto fica desesperado, meu pai, minha mãe, crianças, enfim. E aí tá, eles são levados ali, vão até o departamento do Inspector lá, e lá eles começam a brincar com crianças, esses robôs, isso é que eu tenho, Biker e o Raiter ali. E aí, o Ryuma, a Junko ficou assim, mas por que eles voltaram a ser crianças? Enfim, por que esse sonho da infância? Daí o Capitão Masaki diz, olha, mas não é simplesmente isso, porque voltou esse sonho, mas o brilho nos olhos deles, enfim, é como criança cheia, digamos assim, de esperança. E aí tá, o Ryuma e a Junko, eles vão até a casa do garoto para investigar o que aconteceu, enfim. E lá eles olham assim, estão com o garoto, claro, revistando a casa, e aí dizem, não, mas parece que eles não tomaram nenhum medicamento estranho. Enfim, e aí eles não acham nada que vá acusar aquilo ali. E aí tem uma hora que eles encontram ali, o Ryuma encontra um folheto de uma clínica psiquiátrica, clínica de psicólogo, e aí tá ali, você está cansado, enfim, ou com problemas, enfim, a doença da alma, e essa clínica psicológica. E aí ele mostra pro garoto, mas e essa clínica, o que é isso, Yuichi? E ele diz, olha, eles foram hoje porque estavam cansados, hoje pela manhã, enfim. Daí a visita à clínica é a única coisa que pode apontar essa espécie de, eu vou usar o termo anormalidade. Enfim, o Ryuma pegou o panfleto ali e ele e a Junko vão até essa clínica e lá eles perguntam, teve aqui o casal tal e dá os nomes. E óbvio que o médico que atende na clínica, ele pega, ele lê e ele nega, não teve entrada de nenhum paciente com esse nome aqui, talvez tenha sido em outra clínica, enfim, ele vai negar. Nessa hora a Junko diz assim, não, mas é certo que ele esteve aqui, doutor, dá uma confirmada, enfim. E aí o Ryuma diz assim, não, doutor, deixa pra lá, foi engano. E ele retira a Junko ali. E nesse momento, quando ele tirou, já estava ali fora, a Junko diz, mas Ryuma, é certo que eles estiveram aqui, enfim. E o Ryuma, ele achou no chão da clínica um brinco. E esse brinco é igual ao brinco que a mãe do garoto, que está cantando ali como uma criança, estava usando. E aí o Ryuma mostra pra Junko, olha, tá aqui. Eles estiveram aqui. Isso aqui estava no chão da clínica, o brinco. Tá. Daí, enfim, eles vão.
O comandante Masaki ele comunica a Hisai e ele precisa que a Hisai investigue essa clínica. Lembra que sempre quando tem algumas investigações mais discretas, podemos assim dizer, a Hisai é acionada. E aí tá, a Hisai vai até a clínica e aí ela tem que dizer, eu tô cansada, eu tô isso, tô aquilo, tô com problemas, enfim. E aí o médico que atende, o mesmo que negou as informações por Yumi pra Junko, ele diz, olha, você está cansado, enfim, eu tenho a solução pra você. Ele diz, sente-se aqui. E no que ela senta na cadeira, ele aciona um dispositivo automático, a cadeira já prende seus braços, enfim. E aí abre-se um compartimento ali e a Hisai é levada para aquele compartimento. E aí tem uma hora até para ele fazer digamos, a reversão desse pensamento dela, ou lavagem cerebral, seja lá como vocês quiserem pensar. Ele vai com um pano ali, aquele pano tem um sonífero. Ele diz, olha, tu vai dormir um pouco, enfim. Depois ele bota eu vou usar o termo como se fosse um capacete ali, mas isso é ligado à máquina, óbvio, na Hisai. E aí começa ali a ideia, ele tá fazendo, programando a mente dela, iludindo a mente dela, enfim, condicionando, sei lá como é que eu posso usar o termo. Ele diz, olha, tal e tal hora, fogos de artifício. Ele está programando ela para fazer uma explosão num local, num posto de combustíveis lá na indústria petroquímica. Enfim, tal e tal hora, assim, assim, assado. Vai acontecer isso. Programando essa explosão na mente dela. Mas ele não consegue ter domínio sobre a mente da Hisai e ela resiste ali. E ele diz assim, você tem um grande segredo. E crianças não podem ter segredos, crianças não podem esconder as coisas. E aí nesse momento ela diz assim, o segredo dela, claro, ela tá totalmente transtornada, mas ela diz assim, qual é teu segredo, qual é teu segredo? E ela diz, Esquadrão Especial Inspector, Investigação Especial, Esquadrão Especial Inspector. E aí ele, você é da polícia, enfim. E aí o Ryuma, ele tinha avisado o Capitão Masaki, olha, estão transformando pessoas grandes em crianças, enfim, adultos em crianças. E aí o Masaki diz, olha, a Hisai foi pra lá. E aí o Ryuma vai, eles vão, ele e a Jun. E aí chega lá na clínica, o Ryuma salva a Hisai, a Junko, o Ryuma sempre usa sua arma ali, isso que é legal, tem uma boa mira pra desligar alguns dispositivos, enfim, salva a Hisai daquela espécie daquela hipnose, podemos assim dizer. A Junko luta ali com esse psicólogo e ela consegue prendê-lo, algemá-lo, enfim. Aí depois quando estão levando para ser preso, enfim, ele diz assim, olha, além do casal, no caso os pais do Yuichi, tem mais 2 casais. Então ele formou de uma certa forma uma turminha ali. E todos com esse condicionamento, vai chegar tal horário do dia de amanhã e eu tenho que fazer isso como uma criança. É naquele negócio. A ideia que é um sistema de recompensa. Se eles fizessem esse trabalho da explosão, ela seria recompensada com um sonho de ser uma cantora e ele de ser um lutador de sumo, e assim os demais ali, enfim. E aí tá, e aí eles ficam apavorados, o que você fez, enfim. Daí ele fala, tem mais gente envolvida. E aí, enfim, o comandante Masaki aciona, vão todos para a indústria petroquímica, lá onde vai acontecer a explosão. Todo o esquadrão, Hiker, Biker, enfim. E aí chega lá, o casal, acorda, por exemplo, os pais do Yuichi, dá tal horário no relógio e diz, chegou a hora de nós cumprirmos a nossa promessa, enfim. E eles vão lá,
e chega nos demais casais também. E aí começa fogos de artifício, enfim, eles começam a incendiar, ocorre algumas explosões ali. E uma coisa que é engraçada, todos ali estão como crianças, vamos botar fogo, enfim, os fogos de artifício. Mas tem um dado momento que os pais do Yuichi, quando começam ali as explosões, a mãe dele começa assim, não, eu estou com medo, enfim. E aí tu para pra pensar, uma criança, parece que um pouco aquele efeito de voltar a ser criança, no cérebro deles ali, fica... talvez tenha falhado um pouco. Porque ela começa a sentir medo, de uma certa forma, retoma o juízo. Não tem mais aquela inocência. E aí começam as explosões ali, e aí tá. O Reiter e o Biker vão, o Reiter vai, ele voa ali, enfim, o Biker vai também. Eles tem aqueles negócios, lembra que tem nos ombros dele, o Biker aí, o de apagar, como se fosse um extintor de incêndio. Ele vai apagando as chamas, mas tem uma hora ali, lá por cima, que o Reiter, ele não vê nenhum dos... não consegue visualizar com o seu visor nenhum onde estão ali, as pessoas que estão dentro ali. E aí tá, o Ryuma, ele se transforma ali, o Jacan, e ele consegue visualizar depois ali, estão em tal lugar, enfim. E o Ryuma vai entrando, e isso que é legal, claro que é uma ficção, mas ele vai quebrando as paredes, vai correndo, enfim, vai procurando. E aí tem uma hora, é lá dentro na verdade que ele vê com o seu visor, eles estão ali, enfim. E ele usa o Giga Stream, quebra mais paredes e vai de encontro a eles. E aí quando o Ryuma chega neles, antes disso já estava acontecendo explosões, e tem uma hora que ocorre explosões ali que faz com que uma estrutura metálica caia por sobre as pessoas, os pais do Yuichi e os demais. E nesse momento o Ryuma está chegando. O Fire, no caso. E aí o Fire chega, ele consegue remover os obstáculos deles, enfim. E aí ele tira ali umas máscaras de oxigênio. Claro, todos ali iriam morrer com a fumaça, enfim, tóxica, enfim. E aí ele vai salvando. Mas aí tem uma coisa que aponta nesse episódio assim, a armadura do Fire, ela aguenta somente 1 minuto. E isso é mostrado ali o computador ali mostra pro chefe Masaki, olha, a armadura de Fire resiste 1 minuto, ele sai além das suas capacidades. E aí mostra ali no dispositivo a armadura dele, digamos que chegando ao seu limite. Mas o Fire mesmo assim, ele luta, ele deu as máscaras ali, e aí ocorrem mais explosões. Mas ele consegue salvar aquelas pessoas. E uma coisa que é tido do Inspector é que ocorre a explosão ali e sempre sai o Fire digamos assim, das cinzas, e dá aquele momento, aquela câmera lenta, o sonzinho emocionante. E aí sai o Fire com, no caso, aquelas pessoas que estavam ali, vítimas dessa hipnose, e aí ele consegue salvar. E aí, mais uma vitória do Inspector. O psicólogo ele tinha trabalhado com um doutor ali, e ele teve o projeto dele era, ele queria usar o conhecimento dele para o mal. E aí ele foi expulso do projeto daquele doutor, enfim. E aí ele fez isso de transformar as crianças, os adultos em crianças. E esse médico, ele, enfim, chega ali e ele diz, olha, fulano, tu te transformou num criminoso, enfim. E ele adverte ele, xinga, enfim. E aí tá, foram salvas as pessoas. E esse doutor que, no caso, se separou do médico mal, do psicólogo, ele diz, olha,
as pessoas voltarão ao normal, enfim. E aí eles vão na clínica desse outro médico, esse outro, talvez psicólogo, enfim. E lá, claro, não demonstra ali como foi o procedimento, se usaram máquina, enfim. Mas o fato é que a mãe do Yuichi e o pai dele voltam ao normal, voltam a serem adultos. Então, óbvio, os demais também voltaram a ser adultos. Eles reverteram essa hipnose da infância, enfim. E assim, o Esquadrão Especial Inspector resolve mais um problema na defesa metropolitana.